Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Eu sou Iago Jorge. E eu sou o João Mendes. Estamos com um convidado especialíssimo aqui, né, João? O rei dos RQS. É o colecionador de RQS, viciado em RQS. RQE, que é o registro de especialidade, né? Nós estamos aqui com o Lucas Barrotti, ele que é clínico, reumatologista e residente de dermatologia, né, Lucas? Se apresenta aí. Bom dia, para começar, é um grande prazer estar aqui junto com vocês gravando esse episódio. Sou um grande fã, né, do Tá de Clinicagem. Para mim é uma grande honra realmente estar aqui. É a minha melhor forma de reciclar a clínica médica, com certeza, é pelo podcast e o Guia TDC. Então, um prazer estar aqui com vocês. Bom demais, a gente se conheceu aí na residência de clínica, né, aqui na Unifesp. Isso. E até hoje a gente mantém o contato. E, Iago, hoje é o episódio de caso clínico, né? E aí o Lucas não tá aqui à toa, né? Um episódio hoje que é de eritema nodoso, né? Como todo episódio de caso clínico, para você aí ouvinte de primeira viagem, todo episódio de caso clínico, a gente que vai discutir, que no caso aqui sou eu e o Lucas, a gente só sabe a síndrome, que é eritema nodoso. Mas a causa, o diagnóstico a gente não sabe, e a ideia é fornecer para você, ouvinte, um esquema diagnóstico, um roteiro de investigação, para quando você se deparar com um paciente com a mesma situação, você já ter alguma coisa na cabeça aí. É isso, João. A gente vai passar as informações em alíquotas, né, do caso clínico, que vocês não conhecem, só eu conheço. E a gente estimula, né, que você, ouvinte, vá pausando o episódio. E aí pensando qual a sua hipótese diagnóstica, o que você faria em seguir. E aí depois você dá o play e confere o que os meninos sugeriram na conduta. Lembrando que o mais importante é a investigação, o raciocínio, né? O diagnóstico final aí fica em segundo plano, mas se der pra acertar é melhor, né? Vamos nessa então? Bora! Então, o nosso ambiente, aqui falando ambiente, me pareceu que eu tô quase numa prova de residência. É um ambiente de prova. É um ambulatório de clínica médica. Tá. Chega uma paciente, uma mulher de 18 anos, com queixa de múltiplas lesões, assim, ela não soube descrever bem, mas usou a palavra caroço, né? Roxas e dolorosas nas pernas, difusas, né, em vários locais das duas pernas, há cerca de 3 semanas. Ela refere também que nesse período ela apresenta febre, que não tem um padrão, não tem um padrão característico, mas de vez em quando ela sente calor, sente calafrios. Uhum. Nesse período, ela já procurou outros médicos, né, em pronto-socorro, já fez uso de cefalexina e ceftriaxona sem melhora do quadro. Comum essa história, né? Então, mais alguns dados sobre ela. Ela é natural e procedente de São Paulo. Ela mora com o namorado e 2 cachorros. Não fuma, não negou também drogas intravenosas. E ela bebia cerca de 4 taças de vinho por semana. Não toma nenhum medicamento de uso regular e não tem antecedentes familiares significativos. E aí, me antecipando aqui algumas coisas que vocês iriam perguntar, ela negou tosse, dispneia, náusea, vômito, perda de peso, assim, até fenômeno de Raynaud, né? Enfim, a gente tentou investigar, ela negou. Prurido cutâneo. Então, nada disso ela referiu. Tá bem. E o exame físico, como é que era? Sinais vitais normais. O exame físico cardíaco, pulmonar e abdominal não evidenciou alterações. E ela não tinha linfadenopatia periférica. Tá. Então, no exame físico cutâneo, né? Você constata múltiplas lesões cutâneas violáceas em nódulos, né? Então, você conseguia palpar o nódulo. Uhum. De cerca, assim, entre 1 e 4 centímetros nessas múltiplas lesões. Somente em membros inferiores. Exame físico também da cavidade oral, nesse momento, não tinha alteração. Iago, você sabe dizer pra mim se essas lesões eles eram mais palpáveis do que visíveis? Isso mesmo, Lucas. A gente conseguia realmente notar mais na palpação. Não era tão visível a olho nu, né? Assim, quando a gente palpava, passava a mão, a gente conseguia sentir esses nódulos, né? No aspecto nodular, né? E qual é a importância dessa pergunta, hein, Lucas? É pra gente conseguir diferenciar
aonde que está esse processo inflamatório e dermatológico, se ele está localizado mais acima na epiderme e na derme, ou se ele está na derme profunda, mais no subcutâneo. Então, lesões que são geralmente mais palpáveis do que visíveis, mais infiltradas, a gente pensa num acometimento aí de derme profunda do subcutâneo. Tá, se fosse mais visível do que palpável, era uma coisa mais superficial, né? Pode ser uma coisa mais nodulações ali da epiderme, né? Isso, perfeito. E só lembrando, nodulação são lesões esféricas aí que tem de 1 a 3 centímetros, né? Isso, 1 a 3 centímetros e maior centímetros a gente chama de tumoração. Tá, essa diferenciação das nodulações aí é importante mesmo, né, Lucas? Porque senão a gente acaba incorrendo aí num diagnóstico equivocado. Exato. Mas assim, é comum o pessoal, né, por aí você vê perna vermelha, doendo, dá antibiótico, ainda mais com febre, né? Mas aqui, ainda mais com esse aspecto nodular, não tendo respondido a antibióticos, a gente tem que pensar em outra coisa. E estando no episódio de eritema nodoso, né, no título, o paciente tem lesões nodulares e vermelhas nas pernas, eu acho que aqui dá pra gente pensar que esse caso é um eritema nodoso, né, ou não? Bom, a gente tem que só tomar um pouco de cuidado, porque eritema nodoso é, na verdade, um diagnóstico dentro de um grupo sindrômico que se encaixa nessa descrição que o Iago trouxe pra gente, que é o grupo das paniculites. Tá, então acho que tem que dar um passo atrás aqui, não dá pra dizer que é eritema nodoso, então. Isso. E o que são as paniculites, né? Na verdade, é um grupo heterogêneo de doenças e afecções que acometem primariamente a gordura subcutânea. Uhum. E a partir delas, existem várias outras causas, que a gente vai comentar logo em seguida. Mas como que é a apresentação clínica das paniculites? E aí, rapidinho, o eritema nodoso seria uma dessas causas, um desses tipos de paniculite. Exato, é um dos tipos de paniculites. Tá, então, antes de falar dele, tem que falar das paniculites em si, né? Isso. Então, pensando assim, quando é que eu vou olhar para o paciente e dizer que, poxa, deve ser uma paniculite aqui? É justamente esse quadro que ele trouxe pra gente. Um quadro aí de umas lesões que a gente classifica como placas ou nódulos subcutâneos, ou seja, eles são mais palpáveis do que visíveis, infiltrados, com superfície que pode ser eritematosa e violácea e não tem muito relevo, né? Na verdade, é uma lesão infiltrada ali. Lucas, parece bem o quadro da paciente, né? Essas lesões mais profundas, mais palpáveis do que visíveis, né? Agora, falando de paniculite, tem muitas causas. Se você for olhar a lista de causas de paniculite, aqui são muitas, né? Então, uma maneira de facilitar é organizar as causas em grupos, né? E aqui, quais são os principais? Isso, João. Então, geralmente a gente agrupa essas causas conforme o mecanismo que está causando. A gente tem as 3 principais: inflamatórias, infecciosas e malignidades. Uhum. A gente tem algumas outras, 4 aqui também como exemplo. Uma destruição enzimática, por deposição de material, por medicamentos e uma miscelânea. Trauma, corpo estranho, radioterapia. Essa miscelânea sempre tem a dermatos, né? Isso. Radioterapia, trauma. Mas vamos só dar uns exemplos aqui pro ouvinte, né? Isso, ó. Das 3 primeiras, né? Você falou inflamatório, infeccioso, malignidade. De causa inflamatória... A que a gente mais tem é eritema nodoso. Tá, né? famoso, né? Isso. E de causas infecciosas? Aqui no Brasil, lembrar, né, de hanseníase e tuberculose. Ok. E das malignidades? As doenças linfoproliferativas. Combinado. Das outras 4 que você falou, você consegue dar um exemplo aí só pra gente ter na cabeça? Ó, por destruição enzimática, a gente tem que lembrar da paniculite pancreática. Beleza. Por deposição de material, a gente tem que lembrar da calcifilaxia. Aquela condição da doença renal crônica, né? Cálcio fósforo, dói bastante, né? Isso. De medicamentos, caracteristicamente a paniculite por corticosteroides. Olha ele aí, o corticoide. Ame ou deixe, né? Isso. Ame-o. Nós estamos aqui com reumato e dermatologista. Claramente é a favor do corticoide, né? E trauma, corpo estranho, radioterapia? Basicamente, o próprio nome já diz, né? Exato, mas acho que aqui também entra aquelas causas autoinduzidas, né? Isso, que factícia, quando algum paciente geralmente está provocando a própria lesão nele, né? Combinado. Então temos aí esses grupos, os 3 mais fáceis de lembrar, esses outros 4 que também entram. Mas assim, imaginando que a gente está diante de um paciente que tem paniculite, né? Eu tô achando que é uma paniculite pelo aspecto e tudo mais, pela evolução. Como é que eu roteirizo aqui o que eu vou perguntar, o que eu vou ir atrás aqui nessa primeira avaliação? Isso, então, uma vez que a gente já está desconfiando desse diagnóstico, a gente geralmente vai fazer perguntas voltadas para essas causas que a gente acabou de citar. Então, o antecedente pessoal, igual a gente perguntou, é muito importante. Uso de medicamentos recentes, vacinas, obviamente os sintomas sistêmicos, então inclui uma anamnese detalhada.
No exame físico, não só essa apresentação clínica, igual eu disse para vocês, mas a gente tem que ver umas coisas a mais. Então, como por exemplo, a gente tem que observar se tem atrofia sobre as lesões, se essas lesões ulceram, se drenam algum tipo de conteúdo, pus, secreção oleosa, qual que é a localização dessas lesões, porque a maioria das paniculites, elas são em membros inferiores, mas tem algumas em outros locais. Então, se é a região pré-tibial, se é na região das panturrilhas, se são em áreas fotoexpostas, se é no tronco. Boa, aqui não é uma anamnese, exame físico de um paciente com cistite no PA, né? Que é rapidão, né? Aqui só dando algumas correlações com o que você falou, aqui tem algumas doenças sistêmicas que podem se manifestar com paniculite também, né? Doença de BC, doenças inflamatórias intestinais, a própria sarcoidose, por isso o antecedente que você falou, né? Acho que a interrogação aí de sinais e sintomas que às vezes o paciente nem traz, porque o que incomoda ele é a pele, às vezes uma diarreia que estava ali que não foi mencionada, que ele nem se ligou tanto, né? Ou uma dor articular que ele atribuía à artrose, sei lá, acho que é importante mencionar também. E você falou, assim, de aspectos, né, dessa possível paniculite, porque a gente até então é só a impressão clínica, né? E você falou de onde é, lembrando que o eritema nodoso, que é a mais comum, importante marcar, ele é tipicamente na parte anterior das pernas, né? E não ulcera. Então, quando você fala ulcerou, fica estranho, né? Membro superior, fica estranho. Eu acho que, para o nosso ouvinte, mais do que lembrar a característica mais comum de cada uma das paniculites, talvez é lembrar quando fica estranho para ser um eritema nodoso, né? Que aí, nossa, aqui tá realmente a causa mais comum de paniculite, que é eritema nodoso, não costuma ser assim. Então é mais estranho ainda, né? Isso. Pessoal, e uma dúvida. O eritema nodoso, né, ele entrou na categoria do inflamatório, nos grupos de paniculite. Isso. Sendo que o próprio eritema nodoso, ele tem possíveis causas. Tem idiopática, mas tem também infecciosa, malignidade, enfim, inflamatório, medicamentoso e por aí vai. Então, qual é a diferença de uma paniculite causada por infecção de um eritema nodoso também causado por alguma infecção? É assim, Iago, o eritema nodoso, ele é um tipo de paniculite, então vai ter coisas específicas da biópsia, a gente ainda vai mencionar, mas várias coisas fazem, né? Não só infecções. Quando a gente fala de uma paniculite infecciosa, que é um padrão bem associado àquela infecção específica. Então, da hanseníase tem coisas específicas dessa. Da tuberculose tem coisas específicas dela. Aí, realmente, primeiro, a biópsia não vai ser compatível com o eritema nodoso e vai ter coisas específicas muito relacionadas a uma infecção em particular. Beleza. Aproveitando essa deixa do Iago aqui, gostaria de citar para os nossos ouvintes outras 3 causas comuns de paniculites. Uma é o eritema nodoso hansênico, que apesar de ser descrito pelo nome como eritema nodoso, porque ele parece muito clinicamente como eritema nodoso, ele não é histopatologicamente o eritema durado de Bazin e a lipodermatosclerose, que é uma paniculite por estase. Boa! E agora pegando desse primeiro que você falou, Lucas, o eritema nodoso hansênico, primeiro que você já mencionou que na biópsia não vai ser compatível com o eritema nodoso, né? Mas clinicamente parece. Mas o que é que eu consigo olhar e dizer que é o eritema nodoso hansênico assim na avaliação clínica? Isso, então. Geralmente vão ser múltiplos nódulos. O tamanho também pode ser um pouco menor, diminutos tamanhos de 0,5 centímetros, 1 centímetro. E eles estão em localização também em extremidades de tanto membros inferiores quanto membros superiores. E vão estar associados, obviamente, a um quadro de hanseníase. Na maioria das vezes é virchoviana. Então o paciente vai ter múltiplas lesões infiltradas de hanseníase com quadro compatível, né? Boa, essa dica do membro superior é boa, né? Você acha que é eritema nodoso, mas membro superior pensar em hanseníase. O eritema indurado de Bazin, aqui já é aquele associado à tuberculose, né? Isso, exato. Ele também agora, por diferença de nomenclatura, né? Também é denominado agora de vasculite nodular. Tá. E como você já mencionou, geralmente está associado a uma tuberculose ativa e a localização dele é um pouco diferente. Geralmente são nódulos mais localizados na região posterior das pernas, então nas panturrilhas. E esses nódulos geralmente ulceram. Boa, essa característica é bem diferente do eritema nodoso, né? Posterior na perna e ulcerado. Isso. E a terceira que você falou, o nome grande, né? Eu acho que muita gente já viu, mas não sabia que era isso, né? Que é a lipodermatoesclerose, né? Isso. São aquelas placas eritemato-violáceas, até um pouco acastanhadas, na região de membros inferiores, bem mal delimitadas em pacientes com insuficiência venosa periférica, muito comum. Esse aqui dá aquele aspecto da garrafa invertida, né, na perna, aquele paciente parece que tem a panturrilha maior, né? Aquela fina ali mais embaixo, consequência da inflamação e de aí
lesões cicatriciais por conta de um processo inflamatório, pode assumir esse aspecto. Exatamente. Bem, estamos desconfiando de paniculite, já falamos dos principais causas, principais etiologias, o que avaliar. Eu acho que está na hora de investigar a paciente que o Iago trouxe, né? Acho que a gente precisa pedir. Assim, aparentemente parece um eritema nodoso, né? Não só dá para dizer isso com biópsia. Então, mas o que a gente já pode adiantar aqui? Bom, então, né, João e Iago, o ideal agora é a gente realizar o diagnóstico histopatológico, né? Então a gente gostaria, idealmente, aí de uma biópsia dessa lesão. Uhum. E pensando aí num eritema nodoso provável, a gente já poderia adiantar alguns exames laboratoriais. Então, um hemograma, provas inflamatórias, um raio-x de tórax, algum outro pra gente poder já ter essa avaliação posterior. Talvez se peça com uma dica aí do que tá causando, né? Isso. A gente só, pro ouvinte ficar na correlação, às vezes vem alteração sugestiva de tuberculose, às vezes algo de sarcoidose, como linfadenopatia lá, um quadro inflamatório. Dá pra agilizar aí já no pronto-socorro esses exames gerais, aí, hepático, renal, né? Inflamação, raio-x. E além de examinar a garganta, tem gente que bota também para solicitar aslo, pensando que doença estreptocócica da garganta é uma causa bem comum de eritema nodoso. Mas, em geral, assim, a biópsia aqui é o que vai mais ajudar, né? Mandatório, isso. Beleza, pessoal. Então, vocês agendaram aí um retorno com ela em 15 dias, mais ou menos? Rapaz, o quanto antes, né? Com a biópsia aí na mão e os exames. Beleza. Então, ela voltou 5 dias depois. Ela mandou mensagem no WhatsApp dizendo que tinha piorado. Tá. Aí vocês pediram para ela voltar no consultório para vocês avaliarem. Ela voltou com um quadro de artralgia no tornozelo direito e feridas na boca. Tá. Ela também já trouxe o resultado dos exames e aí vocês conversaram, né, de novo com ela e ficou mais evidente uma queixa que ela não tinha valorizado tanto, que era uma diarreia. Coincidiu com o início do quadro, né? Ela tinha uma diarreia, mas não era uma coisa que chamou tanta atenção dela. Mas nos últimos 5 dias ficou mais proeminente. Não tinha produtos patológicos, mas ela tá com um hábito evacuatório de 6 vezes ao dia, né? Evacuações pastosas e líquidas. Lucas, o pessoal no TDC gosta de esconder as coisas, viu? Tô vendo, olha lá. É a mania da casa aqui, é esconder informação. E aí, no exame físico, vocês constatam, né, úlceras na cavidade oral. Além disso, existe artrite no tornozelo direito. E no exame perianal não tinha nada alterado. Nos exames de sangue, a gente consegue ver que tinha uma anemia leve, uma leucocitose também leve, com desvio à esquerda, e uma elevação dos marcadores inflamatórios. PCR estava de 230. E também uma plaquetose, 670 mil. O raio-x de tórax não tinha alterações. E nos demais exames que vocês solicitaram também não tinha alteração. E a biópsia ainda está pendente. Poxa. Essa carta iria deixar virada. Sim, João, a despeito desse quadro clínico, com certeza a biópsia é mandatória. Isso, a gente até mencionou, né, já que a impressão clínica não tem uma correlação tão boa quanto a gente gostaria com o achado da biópsia, né? Então, por mais que a gente ache muito que é uma coisa, a biópsia sempre vai ajudar. Só pra gente entender um pouco mais como ela vai ajudar, sei que biópsia parece uma coisa, né, muito específica, mas aqui a gente não dá para olhar coisas mais simples que vão dividir muito em grupos que restringem o diagnóstico. Então, vale a pena ter atenção aqui. Acho que o ponto é entender que o panículo, ele é dividido em vários septos, várias traves, né? E esses septos delimitam vários lóbulos de gordura, né? E aí, então essa é a estrutura aí do panículo adiposo, né? Uma grade de septos e nos locais que tem gordura entre esses septos. A gente estava conversando isso, né, Lucas? E aí, ciente dessa estrutura, eu vou olhar 3 coisas na biópsia, né? Isso, a primeira coisa que a gente olha aí nesse laudo dessa biópsia é se o infiltrado inflamatório está predominantemente nesses septos dos lóbulos dos adipócitos ou se está localizado dentro dos lóbulos dos adipócitos, que são as predominantemente lobulares. Beleza, então a primeira coisa é se é septal ou lobular. Isso. A segunda coisa que a gente precisa definir é se existe a presença de vasculite ou não e qual é o calibre do vaso que está sendo acometido. Tá, beleza, porque aí pode ser lobular com vasculite, lobular sem vasculite, septal com vasculite ou septal sem vasculite. E a terceira coisa?
é a caracterização do infiltrado inflamatório predominante nessa amostra de biópsia. Se ele é neutrofílico, se ele é linfocitário, se ele é histiocitário e também se tem presença de necrose ou não dentro desse padrão aí. Lembrar que o tipo de infiltrado ele pode variar com o tempo de evolução da lesão. Por exemplo, o eritema nodoso, né? No começo ele pode ser mais neutrofílico, depois ele pode ser mais histiocitário. Então também tem que ter uma clareza de qual foi o tempo da lesão que ela foi biopsiada. E acho que nisso ajuda, né? Existem tabelas, né, de paniculites conforme a biópsia. Então, você vai ver uma biópsia com paniculite septal sem vasculite. Aí você vai olhar as causas de paniculite septal sem vasculite. É um subgrupo menor dentro de todo o universo das paniculites. Então, acho que a biópsia tem muito essa função aí de subdividir, né, num grupo menor de causas, porque fica mais fácil trabalhar, né? Sim, ajuda muito. E falando da paniculite mais comum, o eritema nodoso, na biópsia, como é que ele vem? Exato, vai vir uma paniculite predominantemente septal, sem vasculite. E aí o infiltrado inflamatório pode dar uma variada, mas o protótipo é esse. Beleza, então marca aí, o eritema nodoso é uma paniculite septal sem vasculite. A última coisa para citar, João, das nossas biópsias, é que precisa ser solicitado que seja uma biópsia profunda, excisional, com uma boa representatividade aí do subcutâneo, para a gente conseguir ter uma boa análise aí desse padrão. Então uma biópsiazinha pouquinha, só da pele superficial, não vai ajudar. Exato. Agora sim, surgiu muita coisa no quadro clínico, né? Primeiro que veio uma artrite de tornozelo, né? Isso mesmo, João. Uma artrite que não é das mais comuns, começa por aí, né? Artrite de tornozelo a gente vê de outros locais, tornozelo pode, né? Mas acho que é importante saber que tem a periartrite lá da sarcoidose, né? Que costuma ser em tornozelo. Apesar dela não ter mais muita coisa para sarcoidose, né, Lucas? Ela não tem queixa de dispneia, a princípio não tem outras lesões cutâneas, aí pápulas, nódulos violáceos, não, né? Não, isso daí não. E nem alteração ocular e o raio-x estava normal, né? Exatamente. E as úlceras orais, aí chama muita atenção para a doença de BC, né? Que é uma vasculite, né? Isso, Geralmente a doença de BC vai se apresentar como úlceras, o quadro mais comum, na verdade, né? 90% das vezes com úlceras orais recorrentes, pode ter úlceras genitais também, artralgia e um quadro aí prévio pode ser também de acometimento ocular. Ela tem alguma descrição anteriormente de ter tido olho vermelho, pensando numa uveíte, panveíte prévia? Não tem queixas oculares nem agora nem no passado. E lembrar que as lesões genitais, elas podem evoluir com escara, né? Com cicatriz. Às vezes você não tá vendo a lesão ativa, mas você vê cicatrizes ali que sugerem uma lesão do passado, né? Mas assim, a gente volta ao ponto de que a biópsia é necessária aqui, né? Bom, a nossa paciente nesse momento aí voltou com dor, a gente ainda não tem a biópsia nesse momento, mas a gente já pode fazer algum sintomático para ela, né? O ideal é a gente começar pelo menos com anti-inflamatório, um AINE para ela e evitar nesse momento um corticoide igual geralmente as pessoas dão por aí, né? A gente ainda não tem etiologia, né? Pode ser uma malignidade, como a gente citou previamente, pode ser uma doença infecciosa, então nesse momento não entrar com corticoide ainda. Exato. Tem um quadro inflamatório exuberante, essa plaquetose com anemia discreta deve ser por inflamação, mas não sabemos ainda a natureza desse quadro, né? Cadê a biópsia, Thiago? Então, ela foi para casa, né, usando o anti-inflamatório e volta na semana seguinte trazendo o laudo da biópsia. Que foi profunda, como o Lucas falou. Foi para uma biópsia profunda, de uma lesão que ela tinha na região tibial anterior e mostrou uma inflamação septal da gordura subcutânea sem vasculite. Então, característica de eritema nodoso. É o protótipo. Tá. Chegamos então no tema do episódio, né? Iago entregou uma biópsia aí típica de eritema nodoso, né? Que é um subgrupo de paniculite, sempre lembrar. Tem toda aquela discussão que a gente fez antes de tipos, a gente tá falando de paniculites. Agora a gente tá num subgrupo delas, que é o eritema nodoso, né? Exato. Que é dentro também das paniculites septais sem vasculites. E acho que a primeira coisa é definir o que é eritema nodoso aqui, né, Lucas? Isso, então, eritema nodoso é a forma mais comum, né, de paniculite. Lembrar que a maioria é idiopática, mas a gente sempre demanda uma investigação, porque pode ser uma primeira manifestação clínica aí de uma doença sistêmica. Lembrar que é muito mais comum em mulheres, né, até 5, 6 vezes mais comum que os homens, e são aquelas mulheres ali indo para meia-idade, 20 a 40 anos. Beleza, eritema nodoso, que é uma reação de hipersensibilidade, né? E aí várias coisas vão poder causar.
Bom, a gente já mencionou um pouco aqui da clínica, mas a gente vai reforçar que então são esses nódulos, essas placas dolorosas de 1 a 6 centímetros, principalmente na região pré-tibial, mas pode ter também em outros locais, como por exemplo nos antebraços, na região das coxas. Lembrar que eles duram geralmente de 3 a 6 semanas. No começo eles podem ter uma superfície eritematoviolacea e que ao longo do tempo vão mudando de cor, ficando por uma coloração mais amarela esverdeada, que é o eritema contusiforme, porque ele parece um hematoma mesmo. Tá. E é importante a gente frisar aqui, novamente, de que esses nódulos, eles não ulceram, eles são autorresolutivos e que quando eles se curam, eles não deixam nenhum tipo de cicatriz ou atrofia. Pode apenas deixar uma hiperpigmentação residual. Cerca de 1/3 deles recorrem. Geralmente está associado a alguma doença sistêmica por trás. Quando fica recorrendo, né? Por isso que a gente sempre tem que investigar uma doença por trás. E acho que falando dos grupos de etiologias, então, agora, indo para as causas, se você for olhar, assim, cada série de casos de um local do mundo, de uma população específica, vai encontrar com mais frequência uma doença, com mais frequência outra. Mas, de uma maneira geral, o número de casos sem causa, né, primários idiopáticos é muito alto, né? Varia aí, você estava conversando, né? 33% a 70% mais ou menos, conforme a localização. E quando uma causa é encontrada, a mais comum é a infecção por estreptococo aí na garganta, né? Isso. Mas eu acho que ainda nas infecções, não só o estreptococo faz eritema nodoso, né? Isso. No Brasil a gente tem que lembrar, no Brasil é um país endêmico para tuberculose e hanseníase. A gente tem que lembrando que a hanseníase pode causar um eritema nodoso, que é o próprio que a gente está falando agora, mas também o eritema nodoso virchoviano, que o histopatológico dele não é um de eritema nodoso, né? Assim como a tuberculose, que faz o eritema endurado de Bazin. Exato. Mas faz eritema nodoso também, né? Isso. Acho que aqui nas infecções o Campylobacter pode fazer, tem vários, essa é uma lista, a gente não recomenda que você decore, viu que eritema nodoso, abre a lista e dá uma olhada, né? Isso. Mas lembrar que fungos também fazem, tipo coccidioide micose e histoplasmose, podem fazer também. De medicações? De medicações, mais comum, anticoncepcional. Boa. Mas aí, como sempre, vai ter antibiótico, vai ter outras coisas aí nessa gaveta, né? Precisa sempre checar a lista. E aí, um grupo que a gente sempre lembra quando fala de eritema nodoso são as doenças inflamatórias sistêmicas, né, Lucas? Isso, né? As mais comuns são sarcoidose, que a gente até questionou aqui, a doença de BC e a doença inflamatória intestinal. As mais comuns das inflamatórias disparado. Boa. E lembrar, como sempre, as doenças neoplásicas, as malignidades, né? E aqui, doença hematológica gosta de aparecer, né? São as leucemias e os linfomas aí por trás. Boa. Tem mais uma, que também é a gravidez, que na verdade não é uma doença, né? A gente entra no grupo de miscelânea. Até 6% dos casos encontram gravidez como causa. Olha só, hein? Anticoncepcional e gravidez fazendo eritema nodoso, né? Mas mostrando que é uma situação de hipersensibilidade, né? Beleza, pessoal. Então, chega de ciência. Agora vamos conduzir a nossa paciente aí de 18 anos. E aí, o que nós vamos pedir de exames agora? Não tem nada de muito grave, né, Lucas? Mas acho que só lembrando dessas etiologias que a gente acabou de listar aqui pro nosso ouvinte, eu acho que BC tá forte aí, né? Com certeza. Nesse grupo, úlceras orais, né? Tem uma artralgia e tudo mais. Mas assim, pensando em BC, acho que um teste da patergia, né? Faz parte dos critérios diagnósticos, vai bem. E como ela tem essa diarreia aí, uma colonoscopia também é interessante na investigação. A gente já pede, então, uma colono, se possível, exame parasitológico, cultura, né? Pra gente poder ver se tem alguma coisa associada a mais aí. Boa. Ela já tá com anti-inflamatório, a gente medicou, né? Para as úlceras orais, faria alguma coisa diferente? A gente pode passar a triazonolona tópica, né? Pode passar o Ancilon Morabase, que a gente prescreve. Boa. E é isso. Temos esses resultados aí, Iago? Temos. O teste da patergia foi negativo. E a colono mostrou um aspecto inflamatório difuso e grave, ulceração, pseudopólipos em cólon ascendente e ilho terminal. Futuramente foi biopsiado e veio compatível com doença de Crohn. Que é outra causa que a gente tinha elencado, né? As doenças inflamatórias intestinais, olha só. Que podem fazer manifestação reumatológica aí, né? A artrite dela provavelmente nesse contexto, né? E as úlceras também. Agora o diagnóstico está dado. E é interessante, esse caso é ilustrativo, né? Que realmente a manifestação cutânea, vamos dizer assim, até precedeu a manifestação gastrointestinal, né? E não tinha um quadro gastrointestinal tão pronunciado.
o que é descrito nas doenças inflamatórias intestinais, né? O eritema nodoso antecedendo uma manifestação gastrointestinal. Acho que o eritema nodoso é uma queixa, é um quadro, né? Uma síndrome muito legal de você ver na prática, né? Assim. É bem da clínica médica, né? Assim, é uma mistura de infecto, dermato, reumato, pode ter oncohemato, né? Que é junta tudo aí. Por isso, o Lucas estava aqui com a gente para brilhantar o episódio. Casão, hein? E a nossa paciente do caso, né? Ela recebeu corticoterapia, 1 mg/kg dia de PrED e foi encaminhado para o gastroenterologista para seguir o tratamento da doença de Crohn. Boa! Agora é a hora dos salves e como é tradição aqui no podcast, quem dá os salves é o convidado. E aí, Lucas, você vai mandar salve pra quem? Olha, eu vou mandar salve então pro meu grupinho da clínica médica, carinhosamente apelidado de Rueiros, e meus iguais queridos, né, da Dermato. Boa, grupo da clínica médica aí, já tem gente boa, Matheus Franco, Diego Luiz, Stefano, galera boa aí. O meu salve vai pra Karen Tavares e para Larissa Ferizola, lá de Cajazeiras, né, pessoal? Lá de Cajazeiras ouve bastante o Tá de Clinicagem. Um abraço aí pras meninas. O meu salve é um salve especial. Pra quem, professor? Esse episódio tá sendo lançado no dia 12 de junho. Olha só, hein? Dia dos Namorados. E o seu salve vai pra quem, então? Minha eterna namorada, Sara Lino. Aí sim, um abraço, Sara. Ela não costuma ouvir os nossos podcasts. Mas esse ela vai ouvir. Se você conhecer a Sara, você avisa pra ela que recebeu esse salve especialíssimo. Boa. Feliz Dia dos Namorados, meu amor. E pessoal, a gente lembra vocês aí de seguir a gente nas redes sociais, @Tá de Clinicagem no Instagram, no Twitter, tem o YouTube também. Lembra também do Guia TDC, nossa plataforma de revisão e atualização, onde você recebe toda semana 3 tópicos em texto, em áudio. Tem também revisões, casos clínicos, tudo aí para facilitar a sua vida e fazer você ganhar tempo. Fechou? Fechou. Valeu, Lucas. Valeu, obrigado. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.